Boa noite. Oi, minha querida, tudo bem com você? Tudo Deixa eu acertar aqui essa câmera. Esperar um pouquinho mais, né? Oi, Silvio, bem-vindo. Pronto. Então, vamos para o perdão? Vamos para o perdão, então. Então, começa a falar. O que você tem a dizer para nós sobre as altas tecnologias? Eu vou começar a falar me apresentando, porque eu recebi uma clareza. Esses dias eu venho me perguntando como eu posso apresentar o meu trabalho e eu acessei uma clareza de que o meu compromisso é com a felicidade. E então eu fiquei na pergunta de que maneira eu posso trazer a felicidade para todos, já que essa é a minha intenção, a intenção do meu trabalho. E isso está muito conectado com as altas tecnologias da vida, né? E com muitas outras coisas, mas as tecnologias são bem fundamentais nessa história da felicidade. Porque para mim a felicidade é uma construção, e para a gente construir, a gente primeiro precisa escolher, a gente também precisa saber que isso é possível nesta realidade, não é que é do outro mundo, que tem lá aquela crença, né? A felicidade não é deste mundo, é sim desse mundo. E com as altas tecnologias da vida a gente constrói felicidade para nós e para o outro. E o que a gente está chamando de altas tecnologias da vida? São as energias mais elevadas e essenciais que elas já nascem com a gente, na minha perspectiva e percepção hoje. Pode mudar à medida que as altas tecnologias são estudos permanentes, né, Ismar? Então, à medida que a gente estuda essas tecnologias, a gente aprende um pouco mais a respeito delas e a nossa percepção vai mudando. Pelo menos é assim para mim. E dentro dessa perspectiva, as altas tecnologias, elas não têm nada a ver com a definição do dicionário ou com os conceitos correntes na nossa cultura e sociedade a respeito do que elas são. Então, quais são essas, né? A gente já falou de algumas em algumas lives e ainda vamos trazer outras, mas a primeira para nós é a fé, o campo da fé, onde tudo se torna possível e o acesso a essas tecnologias na perspectiva mais elevada delas mesmas se torna possível. O amor, que é a fonte de tudo, resumindo, né? Sem tornar isso definições rígidas, só para ir honrando cada uma dessas energias e lembrando que uma não existe sem a outra. A gratidão foi a outra live que a gente fez, que a gente trouxe. Depois a aceitação. Agora estamos no perdão. E dentro dessa perspectiva do mais essencial e elevado dessas energias e de um caminho, né? Porque a gente fez a live da aceitação antes da live do perdão, porque a gente entende que a aceitação é uma estrada que pode favorecer muito o perdão. E dentro da perspectiva do perdão também o desapego, para mim, é uma energia que é muito importante para a gente poder acessar o perdão. E nas altas tecnologias, e na nossa compreensão e percepção das altas tecnologias, elas são energias e tecnologias que a gente acessa. Então, a nossa mente pode até compreender e buscar caminhos para elas, no entanto, essa intenção de acessá-las e de nos colocar nesse caminho, essa escolha de fazer esse estudo, é algo que a gente faz e permanece neste estudo até que algo maior se torne possível, né? Um acesso a uma percepção mais ampla dessa tecnologia, a uma experiência. Porque o que a gente compreende com a nossa mente ainda está muito longe da experiência de qualquer condição na vida e das altas tecnologias mais ainda. Então, eu queria começar compartilhando isso e perguntar para vocês, Mar, como é que está sendo esse caminho
dessas tecnologias todas, tudo que a gente está começando a compartilhar aqui, e também da tua perspectiva do acesso a essas tecnologias e ao perdão. Então, é um caminho, né? Como você mesma falou, a gente está, primeiro nós dois, a gente está fazendo esse caminho, né? E a gente vem aqui compartilhar esse caminho, na verdade, que a gente vem fazendo com todos vocês. Então, a gente começou pela fé. Então, claramente, quando a gente faz um caminho que vem da fé, de algum modo, a nossa fé, ela é testada, né? E a gente vai se utilizar dessa alta tecnologia da fé, de algum modo. Assim como a do amor, da gratidão, da aceitação e agora do perdão. Ou seja, nesses 15 dias que a gente está nessa energia do perdão, o perdão então se torna algo maior, né, na nossa vida, na nossa existência, né? Então, e chegam agora até essa live, o perdão passa a ser algo... Ixi, a Yuka caiu. Vamos esperar ela voltar. Bom, então, o perdão passa a ser algo que fica estampado nas nossas vidas. Deixa eu trazer ela de volta aqui. Então, esse é o caminho. A gente está fazendo o caminho das altas tecnologias. Portanto, depois do perdão, vocês já estão convidadíssimos. A semana que vem nós faremos a alta tecnologia da celebração. Mas hoje nós vamos ficar aqui no perdão. Então, como eu não me apresentei ainda, meu nome é Ismar, eu trabalho com teatro, eu também sou terapeuta e agregando outras ferramentas cada vez mais aí para trabalhar com desenvolvimento pessoal. E altas tecnologias, para mim, significam acessos àquilo que a natureza deu de presente para nós. Ou seja, eu não tenho nada a questionar, nada a perguntar, nada com essas tecnologias. Apenas saber que elas existem e saber que elas estão à nossa disposição e que elas podem ser muito úteis para nós. E que é necessária muita humildade para chegar perto de cada uma dessas tecnologias. Porque elas são realmente muito elevadas. Então, a alta tecnologia do perdão para mim, eu vou definir perdão. O que é para mim perdão? É o que eu falo para as pessoas. Para mim, perdão é... Cadê meu dedo aqui? Aqui. Perdão é... Imagine que o meu dedo é uma seringa. Então, para mim, perdão, a imagem que eu trago, a metáfora é... Eu pego a seringa e retiro de mim, de dentro de mim, um veneno. Retiro e jogo fora. Para mim, isso é perdão. Perdão é me libertar de um peso, é me libertar de um fardo, é me libertar de uma mágoa, é me libertar de emoções negativas ligadas a alguma experiência. Seja essa experiência consciente ou inconsciente. Poxa, mas eu vou falar perdão de algo inconsciente? Bom, se a gente for imaginar que a gente nasce em uma família, que a gente vem desde pequenininho, e todos nós sabemos o quanto a nossa educação, tudo aquilo que a gente vivencia com a nossa família, com os nossos pais, na escola, desde pequenininhos, na sociedade que a gente vive, tudo isso interfere em nós. Então imagina, muitas pessoas, cada um tem os seus traumas, aquelas coisas que acontecem e que deixam marcas quando é pequenininho ainda. Só que aquilo a gente não se lembra. Então, como fazer para acessar com essa alta tecnologia do perdão? Como retirar esse veneno que a gente não se lembra? Com esse exemplo, eu vou passar de novo para a Yuka. Vamos ver se não falha a internet dela. Yuka, você está me ouvindo? Tá tudo certo aí? Então, a minha pergunta para você é essa. Eu estou falando de retirar o veneno, e eu estou falando que eu posso retirar o veneno tanto consciente do que eu preciso perdoar, do que eu tenho a perdoar, conscientemente ou inconscientemente. O que você tem a dizer a respeito de tudo isso que eu falei? Nossa, muitas coisas. Acho que vai precisar de umas 4 ou 5 lives, se eu for falar tudo que eu pensei aqui. No mínimo.
Mas dentro dessa percepção do perdão e dessa reflexão, né, de como ele se manifesta, eu fiquei lembrando muito dos meus estudos práticos com o perdão. E isso que você fala do consciente e inconsciente, isso é bem claro para mim, porque dentro dessa perspectiva, por exemplo, de convivência familiar, né, onde a gente vem desde criança, com muitas experiências, às vezes tem coisas que podem ter magoado a gente, que a gente nem lembra, mas que ficaram lá registradas. Então, são questões para perdoar. Às vezes são aspectos que a gente não dá conta de entrar em contato e aquilo fica guardado no inconsciente e a gente acha que está tudo bem, porque agora não é o momento, mas existem muitos mecanismos psicológicos que atuam para a gente lidar com as coisas que a gente não dá conta, né? As tais das defesas psicológicas. E uma delas é a negação, a outra é a distorção, então a outra é a desconexão. Então, muitas vezes a gente pode sim desconectar de coisas que incomodam demais, não sabe lidar, não dá conta daquilo, e aquilo fica no inconsciente. Então, nessa perspectiva, sim, nós temos coisas inconscientes a perdoar. De qualquer forma, independente do que seja, eu acho que a primeira coisa é a gente ter a consciência que precisa perdoar, porque senão a gente não pode escolher perdoar, né? Então, é bem importante a gente ter consciência de algo a perdoar. E para mim, eu fico olhando para aspectos diferentes ligados ao perdão, e tem uma experiência na minha vida que eu gostaria de compartilhar aqui, que me marcou muito. E que, obviamente, não foi a única vez que eu tive que perdoar alguém, mas eu acho que foi a vez mais consciente que eu me propus a fazer esse exercício. Eu fiquei muito ferida há um tempão atrás com uma situação na minha vida. E para mim, dentro disso que você falou, Ismar, de tirar o veneno, né? Exatamente. Então, perdoar é liberar o que está tóxico dentro da gente. E isso, para mim, não tem nada a ver com o que o outro fez ou deixou de fazer, e nem se o outro está certo ou errado, se foi justo ou injusto. Para mim, a justiça do perdão, ela é uma justiça comigo. Eu faço justiça a mim, que não escolho ficar com aquele veneno dentro de mim, que não escolho ficar com aquela toxina dentro de mim. E eu até pus um post esses dias no canal, no Instagram, né? Dizendo que o perdão, ele restaura o fluxo aonde o fluxo ficou estagnado. Porque quando a gente fica nesse lugar de não perdoar, guardando a mágoa, guardando a raiva, a gente faz uma estagnação na nossa vida. A gente faz um bloqueio do fluxo da nossa vida, fica lá com o veneno dentro da gente e a gente se desempodera. Você entrega o seu poder pessoal para o outro. Né? E até eu estava aqui lembrando que a semana passada, que a live não aconteceu, foi véspera de eclipse solar. E o eclipse solar é exatamente quando a luz do Sol, foi um eclipse total do Sol, a luz total do Sol foi obstruída. Para mim, quando você está num lugar que você tem que perdoar e não perdoa, você está nesse lugar do seu Sol sendo eclipsado. Totalmente eclipsado. Então, é resgatar a sua própria luz quando você escolhe perdoar. E com essa consciência, essa percepção, rolou essa história na minha vida há um tempo atrás, e eu vou perdoar, escolho perdoar. Só que não é simplesmente escolho perdoar e aquilo foi, né? Então, eu me lembro, 2 anos trabalhando isso em mim. Pra vocês terem uma ideia de como isso me feriu. Eu fazia o Ho'oponopono, que é uma prática para ajudar a perdoar. Eu fiz um monte de terapia, eu olhava aonde que eu estava presa naquilo, aonde que eu estava fazendo aquela história importante demais. E eu fui fazendo muitos trabalhos até aquilo ir se dissolvendo. E eu ia percebendo, assim, como se fossem em porcentagens, aquilo abaixando dentro de mim. E como eu sou muito coxinha, muito exigente, eu precisava chegar no 100%. E aí, eu me lembro que a última conversa que eu tive com uma falando a respeito disso e falando, cara, ainda não cheguei lá, ela me fez uma pergunta. Ela falou assim pra mim, o que você ainda quer dessas pessoas? E essa pergunta, ela virou a última chave dentro de mim. Que eu me dei conta de que eu tinha uma exigência com aquelas pessoas. E aí eu soltei aquilo, e quando eu consegui soltar,
essa última parte que faltava, foi uma sensação de uma libertação, foi uma sensação de ficar tão maior, de voltar a ser o sol que eu verdadeiramente sou, né? Que eu fiquei tão grata, imediatamente grata, a ter tido a oportunidade de ter que perdoar. De ter que passar 2 anos trabalhando num troço para poder viver essa experiência. Porque eu não poderia viver essa experiência se não fosse isso. E essa chave que vira desse lugar, né? Que você olha para aquelas pessoas que você estava trabalhando 2 anos para perdoar e você fala assim, uau, que gratidão que isso tudo aconteceu. Muito grata de vocês terem feito isso. Muito grata disso ter acontecido. Então, o perdão, ele faz isso. Ele faz essa virada mágica. Então, você volta a ser o sol que você é. E para mim, essa é a grandeza do perdão. Então, o perdão, ele traz o seu sol de volta para brilhar. Ele tira o eclipse, ele tira o veneno e ele faz o fluxo voltar à sua vida. Ele te dá de volta o comando da sua vida. Porque quando você não perdoa, você deu para o outro. Você botou no outro a história. E aí você ficou à deriva. Né? Em nome de um monte de coisas, porque a nossa mente ela vai encontrar 1000 justificativas para dizer que você não deve perdoar, ou então ela vai ficar encontrando parceiros para você ficar reclamando e dizendo o quanto aquelas pessoas foram isso ou aquilo, e isso é só perder tempo. Isso é só cultivar o veneno. Eu falo que é igual você tá com a perna quebrada, e em vez de você ir cuidar da sua perna, engessar, depois fazer fisioterapia, você fica manco correndo atrás daquele que te deu a joelhada num jogo de futebol e quebrou a perna, né? Não, vai lá, cuidar da sua perna. Meio isso. Ismar, e você? Você tem alguma experiência com o perdão para compartilhar? Experiência com perdão, imagina. Eu tenho algumas. Não, você nunca teve que perdoar nada. Imagina. Então, a primeira coisa que me vem escutando você, que você falou uma coisa muito importante, é que o perdão não se refere ao outro, se refere a mim, né? E então eu não estou perdoando a outra pessoa por causa dela, né? Tem uma coisa que falam muito, eu não perdoo ninguém, quem sou eu para perdoar, né? Quem perdoa é Deus. E por mais que Deus perdoe, se eu colocar na mão de Deus e realmente deixar aquilo dentro de mim e deixar para o meu inconsciente não for lidar com aquilo, eu corro um bom risco de cair na próxima frase, que é, eu perdoo, mas eu não esqueço. A gente até perdoa, né, mas a gente não esquece. Bom, realmente a nossa memória vai lembrar, né, das experiências que a gente teve, mas esse não esquece, ele corre um grande risco de ser um não esquece com aquela pontinha ali de lembrança negativa, ou seja, não é um perdão completo. Então isso, na minha visão, não significa perdoar. Perdoar realmente é algo que vem e lava e limpa 100% aquela experiência. Ou seja, aquilo está 100% ressignificado. Então, qualquer coisa que a gente vá falar que não seja esse 100%, pode ter certeza que não é um perdão completo. E eu sou taurino, né? Então os taurinos têm aquela fama de demorar para perdoar. Verdade? Apegados, apegados. Então, tem essa bela fama. Então, eu preciso admitir que eu fui um desses taurinos. Então, a primeira vez que eu tive uma experiência que eu precisei realmente perdoar de verdade, experiência amorosa, eu demorei 15 anos para perdoar. Nossa, eu estava achando que eu estava apegada, demorando 2, Ismar. Mas eu demorei 15 anos para perdoar porque eu não sabia nem o que era perdão, né? Assim, por uma ignorância da minha parte em relação à vida mesmo, né? Normal, faz parte. Normal não, comum. Então, eu depois, para mim ficou muito importante, né? Exercitar esse ato de perdoar. E mais recentemente, há um tempo atrás, eu, diante de um trauma forte também em relacionamento, eu tomei uma decisão e tive uma visualização do que eu chamo hoje de perdão quântico, que é o seguinte, é perdoar.
Não tem essa. Ah, mas a pessoa fez uma coisa muito grave comigo, mas, nossa, foi algo absurdo que fez comigo, eu estou muito machucado. Não importa. Acabaram-se todas as vozes e a minha escolha é perdoar. Ponto. Eu escolho perdoar. Ponto. Eu escolho tirar o veneno. Ponto. Ah, como? Não importa como. Eu escolho perdoar. Então, aí começa a primeira fase daquelas que eu chamo das 4 fases do perdão. Então, para eu poder perdoar algo que está muito dolorido em mim, mas aquelas coisas mais doloridas de todas, sabe aquelas que a gente olha e fala, não tem perdão? Assim, isso vale para qualquer coisa. Primeira coisa é ter a consciência de que eu estou machucado e que eu tenho a oportunidade, porque se a gente fala em alta tecnologia do perdão e que isso é um acesso, quer dizer que eu tenho o direito divino a acessar, a natureza me dá esse direito a acessar essa força do perdão. E se eu tenho esse direito, se isso é uma coisa que está ao meu alcance, então eu escolho acessar. Então ter a consciência de que realmente tem algo muito machucado e que eu posso perdoar e que eu quero perdoar é o primeiro passo. Depois, escolha, uma escolha firme. Então, eu escolho perdoar racionalmente. E eu digo, eu perdoo. Pode ainda nem ser verdade 100%. Eu perdoo, porque eu escolho perdoar. Então, a minha razão, eu já coloco o meu cérebro numa visão positiva do perdão. Então, eu começo a levar o meu cérebro, a minha mente, para uma positividade em relação a tudo aquilo que aconteceu. Eu retiro do outro e trago para mim. Então, não tem mais nada a ver com o outro. Eu vou e escolho perdoar. E depois disso, eu começo a atrair para mim essa força desse perdão. Mas leva um tempo perdoar, né? O perdão também precisa de tempo. Não adianta eu achar que eu sou um mago, que eu sou além do tempo, que os meus sentimentos são de ferros, porque eu ainda sou um ser humano. Então, quando algo fere a gente muito fortemente, a minha visão de alta tecnologia de perdão significa, depois da minha escolha de perdoar, existe o próximo passo, que também depende de um tempo que eu dou para o meu ser, de acolhimento, onde eu começo a não ficar mais pensando naquilo de forma negativa, o máximo que eu puder, onde eu vou evitar aquela pessoa ou aquele assunto um tempo, até que eu possa ir me fortalecendo, até que o meu coração perdoe. E essa é a terceira fase desse perdão. Então, o meu coração perdoa. E quando o meu coração perdoa, aí, quando eu encontro muitas vezes essa pessoa ou me deparo com esse assunto, mesmo assim o meu corpo estremece. Isso quer dizer que eu não perdoei totalmente, porque as minhas células se recordam disso. Então, o meu corpo tem memória. Então, eu chego perto da pessoa, ou eu vejo alguma coisa na televisão, sabe? Acontece alguma coisa e me dá uma sensação ruim que eu não sei exatamente sobre o que é. E essa é a última fase do perdão, quando todo o meu ser perdoa. E quando todo o meu ser perdoa, que isso também é uma questão de tempo, aí sim eu perdoei. Aí eu posso encontrar aquela pessoa, abraçar, posso fazer o que for, que não vai vir mais nada negativo. Isso depende da minha escolha, da minha mentalização, do meu poder realmente de escolher aquilo para mim, aquela realidade para mim. E também de eu ter paciência suficiente de que o tempo também vá se encarregando dessa cura. Porque como qualquer cura, também requer um tempo e requer um amor em relação a mim mesmo. Então, eu recomendo muitíssimo isso que eu chamo desse perdão quântico, que é escolher e perdoar mesmo. Porque quando você escolhe, esse tempo que eu falei, ele se torna muito mais rápido do que esse que a Ilka falou, que demorou 2 anos. Então, é possível perdoar com agilidade, com rapidez, mas desde que seja uma escolha e desde que seja com consciência. Ou seja, bem-vindos à alta tecnologia do perdão, porque é realmente uma alta tecnologia. Se eu acesso essa tecnologia, eu ganho saúde. Porque quando eu retiro o veneno, eu diminuo o meu estresse na vida como um todo. Eu não vou ficar descontando aquilo em ninguém, sabe? Eu não vou ficar nervoso quando alguém fala sobre o assunto. Então, eu vou trabalhar aquilo. Então, é um trabalho de autoconhecimento, perdão. E é um trabalho, dá trabalho. Não é algo que simplesmente eu vou chegar, sei lá, deixa quieto e uma hora eu perdoo.
É algo que vem na consciência. E eu super recomendo esse estudo. Ilka, diz pra gente o que, que você acha do estudo do perdão. Primeiro, e é uma pergunta para você, é mais fácil para você pedir perdão ou perdoar? Ah, com certeza pedir perdão. Com certeza pedir perdão. Perdoar eu acho mais difícil. Mas eu estava te ouvindo você falar, né, de pode ser mais rápido. Eu acho que mesmo com a escolha e mesmo com a tecnologia vai ter o tempo de cada um, né? Mas enquanto você estava descrevendo essa experiência toda, eu fiquei me lembrando da segunda terapia que eu me submeti na vida. Eu me submeti a muitas porque, né, trabalho com isso, então tudo que eu trabalhei eu já me submeti. E também por necessidade mesmo. E eu me lembro que esse meu terapeuta, ele era ateu, porque você falou de Deus, Deus perdoa, né? E aí ele olhou pra mim e fez assim, você precisa perdoar. E na hora que ele me falou isso, eu fiquei tão brava. Eu botei a mão na cintura assim, como assim você vem me falar de perdão? Você não é ateu? E, e eu acho muito rica essa lembrança desse meu terapeuta, e justamente porque ele me falou do perdão de um lugar que não era religioso. Ele me falou do perdão como uma tecnologia de cura mesmo, que é o que você estava falando antes, né? É uma cura para sua alma, é uma cura para você, e não tem nada a ver com ser uma boa pessoa ou uma má pessoa, com ser certo ou errado, com o que a pessoa fez, ser justo ou injusto. É cura, né? O perdão, ele vai cicatrizar a ferida que está lá aberta. E se você não escolhe perdoar, você vai ficar com a ferida aberta e doendo. Porque ferida aberta, gente, a hora que você põe o dedo dói. Ela infecta se você não limpar. Então, eu gosto muito de olhar para o perdão dentro dessa perspectiva como remédio. E quando a gente olha desse ponto, já fica mais fácil perdoar. Já fica mais fácil fazer esse investimento em você mesmo, né? E na construção da sua felicidade, portanto. A outra coisa que eu fiquei pensando enquanto você falava, foram várias. Eu anotei algumas aqui para eu me lembrar de falar. Uma delas, quando você fala, né? Tem gente que fala que quem perdoa é Deus. Para mim, Deus é o único que não perdoa, porque Deus não julga. Então, assim, cada um tem uma perspectiva de Deus, né? A minha é que se Deus é bom, perfeito, blá, 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 do jeito que todo mundo diz, ele não julga. Então, ele é o último que vai perdoar, porque ele nem sabe o que é perdão. É a gente, isso é coisa de gente, isso é coisa de humanos que julgam, que ficam dizendo que a pessoa está certa ou está errada. É tudo da nossa mente isso. Então, e a nossa mente, ela é o mais apegado em nós. É a nossa mente que dá o significado para uma história, que dá o peso para ela. E é por causa disso que a gente demora tanto para perdoar. Porque a gente não se conforma, porque a gente acha certo ou errado, porque a gente acha justo ou injusto. Porque X, Y, Z, um monte de justificativas. Para de ficar buscando parceiros para fazer aliança com a gente na reclamação a respeito do outro e para ficar entrando na ação, né, muitas vezes. Aí a gente consegue falar, cara, foi só uma história, já passou, deixa lá o passado no passado, vamos viver o presente. O que isso me ensina e bora viver, né? Então, como é que eu cicatrizo essa ferida? Então, para mim, Deus não perdoa porque ele não julga. E aí queria deixar essa pergunta aí para vocês. Se Deus perdoa ou não perdoa, como é que é essa história? E também trazer essa questão do tempo para o perdão, porque é um trabalho interno, cada um vai ter seu tempo com a história que está tendo que mexer e tal, e que está escolhendo mexer ou não mexer. E para a gente ter esse cuidado, né? Porque a nossa mente, ela tem muitos truques, muitas estratégias. Não que ela é sacana nem nada disso, é uma estrutura de sobrevivência, para a gente poder lidar com a realidade, para a gente poder ter recursos para ir para a vida. E muitos recursos que a nossa mente usa, que são as chamadas defesas, são justamente estratégias para você poder lidar com as coisas e seguir adiante. E essas defesas, elas vão funcionar para você seguir adiante. Só que isso não quer dizer que aquele assunto está resolvido. Isso quer dizer que aquele assunto está arquivado.
E galera, não tem arquivo morto. Os arquivos são vivos. E eles ficam lá, mesmo que você não lembre mais. Então, se rolou uma história com alguém que você nunca mais encontrou e que você não toca no nome, igual aquele Harry Potter, né? Que tem o nome do Voldemort que não se fala. Se você tem um desses dentro de você, não importa se você não fala ou não, ele tá vivo lá dentro. É melhor você ir lá e resolver, porque aquilo é tóxico. Vai ter um efeito. É assim que a nossa psique funciona, né? Então, às vezes, a gente entra numa história de já perdoei, mas se você for olhar direito, é só uma defesa. Você está negando, você está dissociando. E isso que você foi descrevendo, que eu também experimentei a hora que eu virei a chave, tem uma mudança na sensação física com aquilo. Quando você lembra, o impacto é outro. Então, aí você sabe que aquilo se completou. Se não, ainda tem coisinhas ali para você olhar. E cada um olha na medida que achar que importa, na medida que servir para si mesmo. O que eu tenho de perspectiva para mim, na minha vida, é as minhas feridas só cicatrizam quando eu chego no completinho. Mas é verdade que às vezes dá uma boa melhorada quando você está no meio do caminho. Então, também, para mim, a questão é quanto, de que maneira e em que grau você está comprometido com a sua felicidade. Né? Quanta autorresponsabilidade você tem, porque todas essas coisas são questão de autorresponsabilidade do compromisso com a própria felicidade. Nada religioso, nada de ser bonzinho ou malzinho, nada disso. É só compromisso com a própria felicidade. O que você percebe a respeito disso, Ismar? Eu percebo que, pegando o gancho da autorresponsabilidade, eu vou trazer o que o Silvio falou agora sobre desculpar e perdoar. Culpa é uma coisa, retirar a culpa é uma coisa, né? Desculpar. Outra coisa é acessar essa alta tecnologia do perdão. Então, a culpa tem a ver com uma culpa, com algo que... com um julgamento. E o perdão, ele até pode vir de um julgamento, mas ele está muito mais ligado à responsabilidade. Então, essa diferença entre a culpa e a responsabilidade. Então, eu prefiro muito mais essa palavra responsabilidade. Uma palavra que me deixa empoderado, né? Uma palavra que me deixa senhor da ação que eu escolho fazer. Então, a autorresponsabilidade em perdoar e em pedir perdão, em lidar, porque o pedir perdão também faz parte dessa alta tecnologia. A gente não falou disso, mas o pedir perdão, saber pedir perdão é algo muito importante também. Porque quando eu peço perdão, eu estou pedindo perdão também por mim, porque eu estou me sentindo mal por causa daquilo, então eu peço por mim, né? Muitas vezes eu quero pedir perdão para a pessoa também para ajudar, porque eu machuquei a pessoa, então eu quero pedir perdão para reparar aquilo. Mas eu reparo aquilo porque eu sinto essa necessidade também. Então, sempre trazendo para esse lugar da autorresponsabilidade. Agora, quais são os perdões mais, vamos dizer assim, importantes, né? São os perdões, na minha visão, com aquelas pessoas que fazem parte da nossa estrutura como ser humano. Ou seja, como que a gente faz para perdoar aquilo que eu estava falando no começo? Nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, que no caso o meu está aqui, né, hoje. Como é que a gente faz para usar essa tecnologia em família? Esse é o perdão mais importante. Apenas um outro perdão é mais importante do que esse, né? Que é o auto-perdão, né? Nos perdoarmos. Então, como funciona esse perdão com os familiares e o perdão conosco? Como que a gente pode acessar isso, né? Porque normalmente, tudo aquilo que a gente tem, que é de quando a gente era pequenininho, a gente não lembra exatamente. A gente tem memórias que são pontuais, algumas coisas que marcam a gente como fotografias, e muitas vezes a gente não percebe que aquilo está interferindo na nossa vida.
A gente não percebe o quanto alguma coisa que aconteceu ali no passado faz com que hoje a gente tenha ações, a gente tenha sentimentos, a gente tenha comportamentos completamente associados àquela sensação e que muitas vezes a gente nem sabe. Então, eu vejo da mesma forma, a partir do momento em que eu percebo que o meu pai, que a minha mãe, que o meu irmão são seres humanos iguais a mim, e quando a gente trilha esse caminho do autoconhecimento, a gente vai percebendo que todos nós somos seres humanos e que com certeza eles fizeram o melhor que eles poderiam fazer e que nós fazemos sempre o melhor que nós podemos fazer naquele momento, o que a nossa consciência permite. Eles fizeram conosco aquilo, os nossos pais, aquilo que eles aprenderam dos pais deles e que eles aprenderam na experiência de vida deles. Portanto, a partir do momento que eu percebo isso, é mais fácil, é mais fluido escolher perdoar. Porque, novamente, eu venho lembrar da consciência e eu venho lembrar da escolha. Então, escolher perdoar o meu pai e a minha mãe, mas não, mas eu não tenho nada que perdoar meu pai e minha mãe, porque eles são sagrados, imagina, minha mãe me deu a vida, o meu pai, imagina, são as pessoas mais importantes, né? Isso é o que nós podemos falar. Mas a nossa criança interna, aquela criancinha lá do passado, não pensa assim, aliás, ela não sente assim. Isso não está em um lugar consciente. Isso eu estou falando para quem acha que não tem problemas nenhum em relação aos pais. Muita gente tem problemas reais em relação aos pais. E um perdão desses, sabe o que significa? Significa uma libertação muito maior do que aquela que a Ilka estava falando da experiência dela. Porque quando a gente consegue acessar essa alta tecnologia para perdoar as nossas raízes, a nossa ancestralidade, e às vezes a gente fala por algum sentimento de culpa, imagina, quem sou eu para perdoar? Quem sou eu? Mas o ser humano funciona dessa forma, né? A gente tem feridas, isso acontece. E quando a gente acessa essa alta tecnologia do perdão, a gente tem a oportunidade de curar essas feridas. Olha que lindo! Esse é um caminho e tanto. E o último movimento desse perdão é o auto-perdão. Eu me perdoar. Porque, olha, quem aqui não tem aquele juiz ou juíza bem potente em relação a si mesmo nessa vida? Em vários momentos da vida, que fica se cobrando, se pressionando, e erra, e fica um tempão depois remoendo aquilo, e remói coisas do passado, e remói um monte de coisa em relação a si mesmo. Mais uma vez, um monte de coisa que a gente nem lembra e que está corroendo, e outras que a gente lembra. Mais uma vez, o autoconhecimento vai levar a gente para essa consciência. O primeiro passo sempre é a consciência. Se eu tenho consciência de que eu tenho esse movimento a fazer por mim mesmo, ou seja, é uma graça que eu recebo se eu escolho receber. Se eu olho e falo, se eu quero eu me presentear com essa graça, que é eu me perdoar. Ou seja, eu pegar a seringa, retirar o veneno de mim em relação aos meus próprios julgamentos em relação a mim mesmo. Olha que alta tecnologia é essa. Ilka, me fala sobre isso. Qual é a sua opinião a respeito disso? Estava aqui te ouvindo e também lembrando de muitas coisas. Algumas frases de algumas pessoas que eu ouvi ao longo da vida me dão... que eu acho muito úteis, assim, vou compartilhar. Então, quando você fala, né? Lembrar que os nossos pais fizeram o melhor que eles puderam, eu tenho a perspectiva de que todas as pessoas fazem o tempo todo o melhor que elas podem. Porque se a gente pudesse fazer melhor, com toda certeza a gente faria. A gente tem essa mania de ficar dizendo, mas podia ser melhor, mas o fulano podia ter feito melhor, ou eu podia ter feito melhor. Assim, você desejar que você fizesse melhor, ou que o outro fizesse melhor, não quer dizer que você seja capaz ou que o outro seja capaz. Porque se foi aquilo que você fez, e se obviamente tinha alguma coisa que pudesse ser melhor do que aquilo, e você pudesse fazer, por que você não faria? Então, a perspectiva de que a gente está sempre fazendo o melhor que a gente pode, o outro também, já coloca a gente num outro lugar diante de nós mesmos e do outro e da vida. A outra coisa, que são as frases que eu me lembro, né? Meu ex-marido, acho que eu falei isso na outra live que foi cortada. Ele dizia assim,
do ponto de vista dele mesmo, aquela pessoa tá certa. Todo mundo tá certo a partir do próprio ponto de vista. E meu irmão, ele costuma brincar assim, ele fala assim, a culpa é minha, eu ponho onde eu quiser, né? E eu gosto dessas frases porque é isso, né? As pessoas, elas fazem as coisas a partir da percepção delas da vida, das crenças delas, das perspectivas delas. E a gente tem perspectivas diferentes da vida. Então, em geral, o que a gente tem que perdoar não é porque o outro sacaneou você, é porque o outro tá olhando de outro ponto, fez lá dentro da referência dele e deu ruim para você que não tem essa perspectiva. Tem gente que faz de sacanagem? Tem, mas ainda assim, na perspectiva daquela pessoa, aquilo tá ok. Senão ela não faria, né? Então, ficar discutindo quem tá certo e tá errado não vai mudar. É só assim, bom, eu olho desse ponto, o outro olha desse ponto, como é que a gente lida com isso? E a história da culpa, né, que ela é minha, eu ponho em quem eu quiser, é porque fica esse jogo de empurra de quem é a culpa. Quando a gente está preso no julgamento, eu preciso que o outro seja culpado para não ser eu a culpada. E aí você fica preso nesse lugar e você não tem saída. Porque se o outro é o culpado, então eu fico presa aqui porque eu não consigo perdoar porque o outro é o culpado. Se sou eu a culpada, eu não consigo perdoar porque sou eu a culpada. E você fica rodando em círculos, só se atacando ou atacando o outro, sem olhar para a solução. E a culpa, então, ela é esse truque, né? Que eu gosto muito de olhar para a culpa como um alarme. Tipo, o relógio que toca de manhã para acordar, levantar. Tocou, galera, desliga e sai. Então, agora vamos viver. Então, beleza, tô culpada. Tá, o que eu fiz aqui? Ah, não foi ok? Como é que eu posso mudar isso? Autorresponsabilidade. Ah, eu posso me desculpar com você? Beleza, vou me desculpar. Isso vai resolver? Não, não vai, eu já te feri. Mas aí eu vou ver o que eu posso fazer para mudar isso, além de eu me desculpar com você. Mas para isso eu preciso me desculpar de ter feito isso. Porque se eu fico no auto-julgamento também, eu não vou me desculpar, daí eu não vou conseguir me desculpar com você. E vai ficando um bololô que a gente só vai indo para baixo. Então, como que eu faço, de novo, para me comprometer com a felicidade, para ter autorresponsabilidade e seguir adiante? Passou, deixa para lá. O que eu faço daqui para frente para ficar melhor? Assim que eu percebo. E essa história da culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser, vamos botar no lixo a culpa, vai, não vamos pôr em ninguém. A gente pode fazer outras coisas com a culpa. Vamos botar no recicle, quem sabe ela aduba a terra. O que a gente pode fazer com esse sentimento que seja bom para nós, que possa ser algo de útil? Ah, olha, me despertou aqui, me dei conta que não foi ok. Ótimo, o que eu faço daqui para frente? Porque senão a gente fica só na história do chicote, né? Já passou essa fase. Teve uma fase que a educação era baseada na punição. Agora não é mais assim. Será que você ainda precisa disso? Tem gente que ainda precisa desse sistema educacional. Eu não escolho mais isso, não acredito nele. E entendo que tem gente que precisa. Se você é um desses, beleza, tá tudo certo. Só tenha essa consciência para você poder buscar um outro sistema mais legal e divertido assim que possível. Porque esse é o lugar que a gente tem que ter cuidado. Quando a gente fica no julgamento e na mente, a gente fica o tempo inteiro procurando o certo e o errado, daí a gente cai no julgamento, a gente cai na culpa e fica lá nesse looping aprisionado. E aí a gente não consegue acessar os nossos recursos, a gente não consegue ter leveza na vida, e a gente fica patinando. Essa é a minha percepção. E o que você tem para contribuir com isso, Ismar? Eu tenho uma pergunta que eu acho muito interessante, te escutando, né? Você falou da felicidade. A pergunta é, você prefere ser feliz ou ter razão? Só isso. Só para ficar reverberando, né? Então, eu vou convidar todo mundo que está aqui agora a uma pequena visualização, bem rapidinho, bem simples também, em relação a essa imagem do perdão. Levando em consideração que o nosso pai e a nossa mãe são figuras tão importantes, né, na nossa vida. Então eu vou convidar nós todos a fecharmos os nossos olhos. Fechemos os nossos olhos. Respiramos profundamente.
trazendo o ar, inspirando profundamente, expirando. Trazer a lembrança do nosso pai e da nossa mãe, dos dois. Trazer a memória, a lembrança, se eles estiverem aqui ainda, se eles já tiverem ido. Só trazer a lembrança deles. E vou convidar todos e todas agora, mesmo se você não tiver motivo nenhum, mesmo se você não se lembrar de nada, simplesmente fazer um movimento que é escolher perdoar ambos. Se você tiver algum motivo, você pode colocar esse motivo. Se você não tiver nenhum, não precisa de nenhum motivo. Porque o perdão, ele é apenas uma medicina, não é um juízo de valor. Então, respirando profundamente, traz na sua memória, traz a imagem do seu pai e da sua mãe e coloca nessa sua memória a imagem de você perdoando eles e pedindo perdão a eles também. Perdoando por qualquer motivo que precise ser perdoado ou que mereça ser perdoado. E pedindo perdão por qualquer coisa que tenha magoado eles, que você tenha feito. Qualquer coisa, qualquer palavrinha, qualquer momento. Simplesmente adentrando a alta tecnologia do perdão e ritualizando um momento de encontro com o pai e com a mãe nesse espaço do perdão. Apenas isso. E respirando profundamente, nós nos despedimos deles, agradecendo a oportunidade e deixamos reverberando esse momento. Podemos abrir os olhos novamente. Então, o perdão é uma medicina. Como ele não tem nenhum juízo de valor, como alta tecnologia, se eu falo perdoo, eu simplesmente escolho perdoar como postura de vida, como posição de vida, eu simplesmente escolho perdoar. Mais uma vez, eu trago perdão como um verbo intransitivo, como todas as outras altas tecnologias que eu venho dizendo. Então, assim como o amor vem como um verbo intransitivo, eu amo, assim como vem o perdão. Eu perdoo. Eu posso escolher perdoar, simplesmente viver em estado de perdão. Ou seja, quando as coisas me acontecem, eu já estou predisposto a perdoar. Eu já escolho ter essa postura do perdão na minha vida. Então, o trabalho ele vai ficando mais fluido em relação a isso. Cada vez mais eu não preciso mais me questionar se eu preciso perdoar, tal pessoa fez aquilo ou isso, porque eu já sei que é uma autorresponsabilidade minha. Então, eu já sei que aquilo merece ser perdoado, porque tudo merece ser perdoado, qualquer coisa. E alguém pode estar se perguntando, tá bom, mas e aquelas coisas muito cabeludas? Aquelas coisas muitíssimo graves? Como é que a gente age em relação ao perdão com essas coisas realmente graves? Assassinatos, estupros, essas coisas muito, muito graves. Eu vou dizer que cada um sabe onde o calo aperta. A realidade é essa. Então, é o que a Ilka falou, cada um tem o seu tempo em relação ao perdão. Cada um tem o seu tempo em relação à sua própria dor. Porém, a dor estando lá, a gente já falou isso em outra live também, a dor, eu convivo com ela. O sofrimento é uma escolha e é opcional. Então, quanto mais eu posso trabalhar na direção do perdão, mais eu vou retirando esse veneno com mais agilidade. Então, essa é a diferença em relação a casos mais graves como esses que eu falei, entre passar a ter uma vida inteira de amargura ou passar um tempo num luto grande
e depois conseguir superar isso com um perdão total. E é claro que isso leva um tempo, é claro que isso dá trabalho, é claro que cada um sabe como é consigo próprio e que não tem como eu ou algum de nós estarmos no lugar de alguém, a não ser se colocando com empatia para saber como dói para cada um. Mas o que dá para saber é que a gente tem escolha sim. E a gente tem escolha mesmo nas situações mais graves, como a Ilka disse, de escolher ser feliz e trabalhar nessa direção. Ilka, nós temos mais 8 minutos. Conta para mim o que você acha sobre isso que eu falei. Você estava falando e eu estava aqui quase levantando a mão, assim. Já levantou, então. Ao longo da minha vida, eu trabalhei com muitas pessoas traumatizadas. Muito frequentemente, eu atendi, ainda atendo pessoas que foram vítimas de abuso sexual, né? Muitas vezes, uma taxa altíssima. Uma coisa que chama a minha atenção e chama a atenção de alguns colegas até que nem veem tanto isso nos próprios consultórios. Então, quando você fala disso, a primeira coisa que eu percebo é assim, a primeira coisa que a gente precisa diante de um trauma é saber que você pode sim ser feliz depois disso. Porque é muito comum as pessoas chegarem dizendo assim, depois disso nunca mais eu vou ser feliz, nunca mais eu vou ser a mesma, nunca mais... Assim, gente, a gente nunca mais é o mesmo depois de cada experiência da vida. E algumas experiências realmente elas são muito dolorosas e marcam, só que assim, elas também podem ficar no passado. Só que para que elas fiquem no passado, você vai ter mais trabalho. E parte desse trabalho pode ser que seja você receber um tratamento para liberar um trauma. Existem técnicas específicas para liberar trauma. Porque é uma coisa terrível. Eu trabalho muito com trauma e com muitas técnicas de liberar trauma. E assim, quando você não tem uma técnica específica para liberar trauma e a pessoa fica só falando daquilo, é insuportável. Porque imagina você com aquela dor gigante, você ter que ficar falando daquilo ainda, você não quer falar. Então, existem estratégias terapêuticas específicas para liberar traumas. E muitas vezes, para que você perdoe, você vai precisar liberar o trauma primeiro. Porque trauma fica registrado no seu sistema nervoso, no seu corpo, né? Então, escolher ser feliz é escolher um caminho. É escolher fazer as ações para essa construção. Por isso que eu digo, felicidade é construção. E as tecnologias são parte das ferramentas, né? Tijolo, cimento, para a gente poder construir isso. E às vezes não é só a tecnologia que você vai precisar de um tratamento, às vezes precisa tomar um remédio. Então, o que se requer a cada instante? E aí a autorresponsabilidade. O que eu preciso para mim, para dessa situação? E o perdão, ele é parte dessa história. Porque eu fico... Tá travando. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tô te ouvindo, continua. Ótimo. A gente fica preso na história e a gente fica dando significado na história. Aquela história não fica no passado, ela fica no presente. Eu consigo viver o presente. Então, é parte, algumas vezes, viver traumas. É parte viver luto. É parte. E tudo bem. Como eu posso fazer, o que eu posso fazer para me dar a melhor condição para viver aquilo e resolver aquilo. E isso é parte da construção da felicidade. E o perdão, ele vai estar nesse pacote. É super importante. Eu ficar com raiva eterna do outro é eu ficar conectada eternamente ao outro. Eu estou falando de conexão psíquica, de conexão energética. Então, tem... Para mim, o perdão é o que impede o eclipse solar. Né? Eclipse solar acontece de vez em quando
E aí, beleza, vamos deixar no curso natural, ou se eu precisar fazer alguma coisa, eu vou fazer, para que o meu sol possa voltar a brilhar sem ser eclipsado. É isso que eu tinha para comentar. Então, na verdade, acho que você falou uma coisa muito importante, né? A gente fala das altas tecnologias, mas assim como qualquer coisa, elas são ferramentas a mais, né? E claramente, se alguém passa por um trauma muito forte, é necessário aí uma terapia, né? Alguma coisa, algo sistemático, né? As coisas não são milagrosas. Quando eu falo dessa escolha, é em relação a esta ferramenta, né? Mas, inclusive, eu acho, a minha opinião é de que a gente não precisa esperar que as coisas ruins aconteçam para a gente se cuidar, para a gente se conhecer, para a gente acessar essas ferramentas, né, que estão à nossa disposição. E são muitas, e tem muita coisa legal. Cada um pode encontrar aquilo que melhor se adeque, né? Tem coisas para todos os tipos de sensibilidade, todos os tipos para cada um se sentir melhor. Isso é muito comum. Ilka, ó, temos 2 minutos e meio, então eu quero, em primeiro lugar, agradecer você aí por mais essa live, mais essa alta tecnologia. Aproveito para te pedir perdão por qualquer coisa aí que porventura eu possa ter feito aí nesses últimos momentos ou em qualquer momento da vida. A vocês todos que estão aqui, quero agradecer muito também, agradecer a todos que também passaram por aqui. Também digo a mesma coisa, é o meu irmão que está aqui, né? Ele falou que me perdoa de brincadeira, mas eu quero aproveitar e deixar o meu perdão aí, pedir o meu perdão aí, qualquer coisa, dizer que eu sou sempre ouvidos a dialogar sobre isso com qualquer um de vocês que estiverem aqui ou com qualquer pessoa, porque eu realmente acredito que falar sobre isso é muito importante com qualquer pessoa, inclusive com o meu irmão que está aqui, com todo mundo que está na minha vida. Valeu, Ilka. Obrigado a todo mundo. Valeu. Então, te agradeço, Ismar. Você sabe que eu costumo dizer que para ser meu amigo tem que aguentar minha franqueza. Então, quando eu precisei te perdoar, eu já te falei na hora. Minha mãe dizia que eu sou transparente, eu sou mesmo. Então, assim, não tem disfarce comigo. A hora que você me olha, você já tá vendo o que tá rolando. E quando eu tô brava, eu tô brava. Quando eu tô alegre, eu tô alegre. Tá tudo certo. Mas também te peço perdão se te feri de alguma forma. Queria deixar, além da gratidão a todos que estão aqui, a gratidão à vida, graças à vida. Hoje deu certo essa live, sem interrupção. E compartilhar um pouquinho o Ho Oponopono, né? Que é aquela técnica tão simples, quem se interessar mais pode procurar o Joe Vitale, tem um livro falando disso, e ele fez curas imensas com essa tecnologia. E o Ho Oponopono, ele trabalha com as tecnologias da vida, né? Perdão, gratidão e amor. Então, ele tem a 30 perspectiva de segundos. que... Uau! Então, galera, quem quiser saber, vai no Google. A gente só vai terminar aqui com eu perdoo você, eu amo você, por favor me perdoe, obrigado.